Aqui então, bom dia. Aqui quem fala é o professor Gilson Gomes Bento. Neste encontro deste curso de grego clássico e koiné no nível avançado, um curso de extensão promovido pela Universidade Federal do Ceará, pelo Núcleo de Cultura Clássica. Bom dia a todos, é sábado de manhã, são 9h54, estou aqui com o aluno Delcides. Então, aqui nós estamos seguindo o capítulo 28, beta, do método Atenas, né? Tinha algumas palavras aqui para relembrar as formas principais, né? Bulomai e bulesomai, bebulemai e bulethen, mais infinitivo, eu quero, eu desejo. Telo, imperfeito, ethelon, etelesso, etelessa, eteleca, mais infinitivo. Eu estou pretendendo, eu desejo, né? Aqui normalmente a gente traduz eu quero com thelo, etelo, né? Mas aqui ele também botou assim, eu estou pretendendo, eu desejo, né? Aí, makumai, emakesamen, memakemai, eu luto, mais dativo, eu luto contra alguém, né? Kairo, kaireso, que kareka e karen. Eu me alegro, eu me regozijo, né? Mais o participo, eu estou alegre de fazer alguma coisa, né? Aí aqui tinha também assim, construindo palavras, que tinha assim, didomi, tinham verbos. Esses verbos aqui, eles têm em comum que eles têm um redobro, uma reduplicação, né, de presente. Normalmente a gente vê o redobro, a reduplicação, né, no perfeito. Até a gente falou sobre isso nas últimas aulas. Mas aqui esses verbos têm um redobro no presente. Então, didomi, a raiz é dó ou do, né, com ômega ou ômicron, mas aparece um di, né, como se fosse um redobro no presente. Então, o presente de didomi é didomi, né, o presente do verbo dar, né, em grego, didomi, é didomi, com uma espécie de redobro. E tithemi, também, o radical, né, a raiz de tithemi é the, ou the, né, com eta ou com y, o verbo colocar, né? E histemi, que é tipo se pôr de pé, uma coisa assim, né? O radical é esté, está, mas tem um his, né? Como se um iota que aparece ali, como se fosse um aumento, né? Um aumento não, um alongamento, né? Alongamento não, a reduplicação, redobro. Aí temos mas é interessante que não apareceu, não é stitemi, é só histemi, né? Então não foi exatamente igual que aconteceu com os outros, mas em outros tempos verbais aquele aquele ri desaparece, fica só esté, está. Aí gignomai, que é tornar-se, né, vir a ser. Em outros verbos você vai ver como raiz, né, gama ni, gen, né, com y, gon com ômicron, né? Aí gnosco, que é conhecer, eu conheço. Você, em alguns outros tempos, você vai ver a raiz gno, com ômega e com ômicron. E aqui, no presente, tem o gigno. Lá no dialeto koiné, você vai ter aquele otro vai mudar de lugar, vai ficar assim, gnó, depois do primeiro gama, né? Vai ficar entre o primeiro gama e o ni, é gnosco, né? Mas aqui no ático é gignosco. Aí anamiminesco, acredito que deve ser recordar, relembrar, né? E aí a raiz é miné, mas aí aparece aqui um mi, né? Aná é uma preposição funcionando como prefixo, né? Dando essa ideia de novo, né? E o mi aqui, né? Seria esse redobro de presente, né?
Aí aqui ele deu algumas palavras assim para você pesquisar, né, nos dicionários, os significados, e são palavras que elas são cognatas, né, tem relação entre a raiz. Então, ele dá a raiz, né, baseada nesses verbos aqui, né, e dá as palavras que tem essa essa relação, né? Então, por exemplo, desse raiz aqui que significa alguma coisa como dó, né? Ele deu redócis, que é alguma coisa assim como o dar, né? O presente, todoron, que pode ser também o presente, a oferta. E aí ele dá um outro radical derivado, prodô, que gera roprodotes. Roprodotes, ele normalmente é traduzido como o traidor, é o traidor, mas ele é o traidor que ele foi pago. Você entende a ideia? Ele foi pago, ele recebeu, né? Ele é um traidor porque ele recebeu, né? Uma quantia em dinheiro em troca para poder trair, né? Um grupo. E reprodocia também é a traição, né? Dessa mesma ideia. Aí de ter, que é de colocar, né? De títemi. Aí temos reteses, que deu pra gente a palavra tese, né? É a posição, né? A posição. Aí, nomotetes. Nomotetes, eu não cheguei a pesquisar o que é nomotetes. O, eu imagino que tem alguma coisa a ver com a lei, né? Nomo, nomotetes. Nomotetes é o legislador, né? Também tem uma palavra nomoteta, né? É uma comissão, em Atenas era a comissão encarregada de rever a legislação, né? E tem o hipóteses, deu pra gente, né, hipótese, né? Hipótese, que no... deixa eu ver, aqui onde é que tá o acento, hein? Hipóteses, tá no igual ao português, hipóteses. Eu me perdi ali, hipóteses dá essa ideia de a, lá no grego, hipóteses era a posição abaixo, né? Então, se era a posição abaixo, era a base, o fundamento, né? E aí, nos sentidos filosóficos, vira o princípio, o fundamento, o pressuposto, né? Por isso que vai dar a nossa ideia de hipótese, né? Aí ele dá mais alguma coisa aqui, deixa eu ver, aqui é princípio de vida, religião. Aí que mais aparece? Condição mediante a qual se consente alguma coisa, conjectura, suposição, hipótese, né? Já em Platão já aparece já a ideia de hipótese, né? Ele diz assim lá, Platão diz, ei orthe he hipótesis en to psiken harmonia einai. Se era correta a hipótese de que a alma é harmonia, aí ele fala, né? Coisas como essa, né? Aí né, propósito, escopo, finalidade, ideia básica, tudo com a ideia de que você vai, a posição vai ser embaixo, né? Posição embaixo. Aí ele deu aqui também o que foi que ele deu depois. Ele deu também. Bom dia, José Marcos. Aí aqui ele deu de esté, que é a ideia de ficar de pé, de ficar num lugar. Bom dia. Ele deu reistasis, dá a ideia de também ação de colocar de pé, de erguer, de colocar algo, aí colocação de escadas, de tendas.
ação de pesar, pesagem, estabilidade, suspensão das funções vitais, paralisia. Então, estasis também, já no grego, tinha essa ideia também de paralisia. E a gente tem a palavra em português êxtase, eu acho, né? Derivado dessa palavra. Aí, ponto, posto, posição. Então, também dá essa ideia, né? Estasis é uma posição, é um posto, né? É um lugar. Aí também, assim, na questão militar, né? Também dá a ideia de guarnição, caserna, a situação, posição, estado do vento, ponto em que a Stasis logo é o estado, o ponto que chegou a conversação, o estado político, situação de um estado, a posição de uma pessoa na sociedade, posição moral, estado moral, ação de insurgir-se, contestação, desacordo. Aqui já são vários outros sentidos diferentes. Facção, partido. Então, tem alguns outros sentidos, estasis. Depois vocês deem uma olhadinha os vários sentidos que pode ter, estasis. Aí ele vai derivar o radical prosta, como que deu assim, prostates. Aí prostates eu não lembro aqui o que era prostates. Prostates era o aquele que é o primeiro numa linha de batalha, o chefe de fileira, o chefe de partido, o presidente, o chefe, o dirigente, o protetor, defensor, né, o patrono dos metecos ou dos clientes, né? Aquele que fica diante de quem se aproxima, né? Aquele que se põe diante do altar de um Deus, suplicante, né? Lembra, acho que prostrar-se, né? Reprostasia, o que é reprostasia? Reprostasia, reprostasia seria ação de manter-se frente, presidência, função de título de um agente encarregado de um serviço, aparato exterior de chefe, insígnia da classe, pompa, magnificência, defesa, proteção, né? Patronato, vestíbulo, pórtico. Tudo isso aí pode ser prostasia. Aí o gon, vai dar genos, togenos, que é o gênero, a raça, né? A etnia, o povo. Regênesis é a origem, né? Prógonos, normalmente prógonos ou é o genitor, é o antepassado, né? O antepassado. É o que é nascido antes, né? O progenitor, né? O que é mais velho, mais idade, né? Mas também pode ser um recém-nascido, né? Nascido de um casamento anterior, enteado, também pode ser, né? Mas quando a gente fala assim, ek progonon, a gente está querendo dizer desde os ancestrais, desde os tempos remotos, né? Aí, gnome também tem vários sentidos, de opinião, de plano, deixa eu ver aqui, faculdade de conhecer e julgar, inteligência, pensamento, razão, juízo, mas também meio de conhecer, marca, sinal, intenção, resolução, decisão, convicção, opinião, proposta, moção, disposição de espírito, sentença de expressão breve, né, uma máxima, né? Então, gnome tem esses vários sentidos. E gnosis tá mais para conhecimento, né? Gnosis. Comente quando fala-se de gnosis, está se falando de um conhecimento, né? Uma coisa assim, né?
ação de conhecer, pesquisa, investigação, meio de conhecer ou de reconhecer, noção, conhecimento, conhecimento direto do coração, conhecimento esotérico, místico, ciência, prudência, sabedoria, notoriedade, reputação, a pessoa ser conhecida, né? Intimidade, familiaridade, e aí também pode, lá no sentido, no último sentido 8 tem da ideia de relações sexuais, né? Porque é quando você diz assim, fulano conheceu fulano, né? Na ideia de que teve relações sexuais com fulano, né? Então, regnosis aí tipo a relação, né? O conhecimento, o conhecimento, né? A relação sexual. Aí, gnostós, acho que seria o conhecedor, né? Gnostós, aquele, o no, gnostós seria um adjetivo para o conhecedor, né? Gnostós, gnosté, gnoston seria, na verdade não é o conhecedor, não, é aquele que é cognoscível, compreensível, também aquilo que é bem conhecido, familiar, reconhecido, notável, capaz de conhecer. Aí, por último, conhecedor também. Eu só lembrei do conhecedor, mas é mais pode ser aquilo que pode ser conhecido, né? Quando é no, no neutro, né? Deve dar muito essa ideia de aquilo que pode ser conhecido, né? E Mnemer deve ser alguma coisa como um memorial, né? Mnemer, uma placa, uma inscrição, né? Mnemer, Mnemer, Mnem, Mnem, Mnemer. Mnemer é a ação de lembrar-se, memória, o que permanece na memória, lembrança, faculdade de lembrar-se, menção, prescrição, preceito, documento, arquivo, comemoração, aniversário. Mas nenhum diz assim, esse dicionário aqui não falou assim um memorial, achei estranho. Mas pode servir também para um memorial, né? Uma placa, uma inscrição. Aí, não sei se é porque Minema é que é isso, talvez eu esteja confundindo com Minema. Então, Minema seria a lembrança, né? Talvez Minema seria a inscrição, né? Deixa eu ver, Minema. Minema. É isso, Minema é que há a inscrição, Tominema, emblema, monumento comemorativo, tumba, lembrança. Aí o Mine, Minemeion é o. Esse é um sentido parecido. Vai ser lembrança, recordação, monumento comemorativo, contendo cinza de um morto, tumba, Minemeion também. Aí Minestos seria uma coisa como sempre lembrado. Bom, uma coisa assim, né? Deixa eu ver aqui. Aei Minestos. Não sei nem se vai ter no dicionário esse aqui. Minestos. Aei Minestos. Aei Minestos. Aei Minestos. Não, ele não deu aqui para Aei Minestos, mas é uma coisa como sempre lembrado, eu acho. Eu estou pesquisando no dicionário do digital grego-português. Mas é isso mesmo, sempre aquele que é sempre lembra, que sempre será lembrado, referente àquele que já faleceu. Inesquecível, né? Também podemos dizer assim, né? Inesquecível. Bom, deixa eu ver aqui. Deixa eu tentar aqui.
Aí aqui o. Deixa eu. Aqui tinha uma frasinha do Heráclito, né? Toi, men, teoi, kalapanta, kayagata, kaidikaya, antropoide, ramen, adika, hipeleifasin, rade, dikaya. Aos deuses, né? A Deus, ou ao Deus, né? Todas as coisas belas e boas e justas. É, os homens que são assim, hipeilefasim. Não tô pegando o que é esse hipeilefasim, mas assim, os homens as coisas injustas do que talvez sejam, eles preferem as coisas injustas do que as justas. Talvez seja isso. Eles tomam as coisas justas no lugar das injustas. Teria que ver o que é hipeileface. Eu tenho a impressão que seja alguma coisa a ver com tomar, né? Ou escolher. Aí aqui, tinha uns pontos gramaticais aqui que era interessante, você dá uma olhadinha, né? Os verbos que tem, assim, umas formas de perfeito e mais perfeito, como deido, eu temo, edeissa, eu temi, dedoika, eu estou com medo. Aí é que o interessante aqui é que você vai encontrar dedoika quase como se fosse um presente, aparecendo como se fosse um presente. Então, essas formas aqui de presente não ou são assim mais raízes, né? O que você vai encontrar são essas formas aqui de perfeito, são verbos comuns, né? Então, dedoikai, eu estou com medo. O eiotha, eu estou acostumado mais a alguma coisa no infinitivo. Eoika, eu pareço, né? Eu provavelmente farei alguma coisa. A Ros eoike, como me parece, né? Como parece. Ros eoike, ou eoike, como parece. Oida, esse aqui é mais comum. Desses aqui, para mim, o mais comum é oida. Eu sei. Porque ele é um perfeito que a gente usa como presente, né? Eu sei. Tem muita ideia de eu sei porque eu já vi, pelo menos eu contemplei com a mente, né? Então por isso eu sei. Mas também aqui tem pérfica, eu sou por natureza, pérfica. Então, fio, da ideia de eu produzo, né? Éfisa, eu produzi, e pérfica, eu sou por natureza, como se eu alguma coisa assim como fui produzido, né? Eu nasci assim, né? O Aí aqui ele também lembra que memnemai e resteca têm alguns sentidos presentes, como eu lembro e eu fico em pé, eu permaneço, né? Aí tinha algumas frases aqui para traduzir. Não sei se a gente vai traduzir essas frases. Aí tinha algumas fotos aqui para dar uma olhadinha. Ah, seria legal se ele colocasse essas fotos coloridas no meio do livro, mais espalhadas pelo livro e não só no meio do livro. Eu acho estranho ele colocar só no meio do livro. Para mim, o livro tinha que ser todo colorido. Eu não concordo muito com ele colocar só algumas páginas coloridas no meio do livro, não. Aí aqui o verbo oida. Como eu disse, o verbo oida é muito comum. Ele vai se relacionar, né, historicamente com a ideia a raiz id, que dá a ideia de ver, né? Ele se relaciona com eidon, que é eu vi, né? Então, oida e eidon, né, que eu vi,
Então, oida eu sei e oidon é eu vi, né? Então, aqui ele está dizendo que oida, né? Pode também dar a ideia de eu encontrei, eu descobri, né? Por isso eu sei. Eu descubro, eu encontrei, por isso eu sei. Aí os mais perfeitos ele bota aqui eidei ou eidem, tentando dando a ideia de também eu tenho descoberto, né? Eu descobrira. Aí dando aqui também é igual, eu estava a par, eu sabia, eu estava sabendo. Aí eu soube, né? Então, Eiden pode ter essa ideia, né? E o imperfeito. Então, a ideia aqui desses mais que perfeito acabam sendo uma ideia imperfeita, né? De significado. Então, é que ele dá, né, a conjugação de oida, né? Oida, oista, oiden, ismen, iste, issasin. E essa aqui é a terminação, a conjugação de acordo com o dialeto ático. Mas no Koiné, ele dá tipo uma regularizada nessa raiz. Aí eu acho que ele dá oi damen, oi das te, oi, oi, não sei se oi assim, uma coisa assim, né? Ele tenta, no Koiné aparecem outras formas aqui para o plural. Porque aqui você percebe que ele é meio irregular, né? Tem umas formas aqui no singular e outras formas, outro radical no plural. Aí que o subjuntivo eido, eides, eide, eidomen, eidete, eidosim, o optativo eideit, eideien, eideies, eideie, eideimen, eidete, eideien. O imperativo iste, né, que seria saiba, né? O saibai, né? E o infinitivo eidenai, então participa eidos, eiduia e eidos com a genitiva eidotos. Aqui o mais que perfeito, eide, eidesta, eiden, eismen, eiste, eisan, que também tem a alternativa eiden, eisdes, eidemen, eidete, eidersan. Tudo isso aqui para o ático, né? Não é nem para o koiné. Aí o futuro eisomai, eu saberei, é regular, como lissomai. Então é bem simples. A diferença é só saber qual é o radical, que é eisomai. Aí ele tem algumas frases para traduzir. É interessante que vocês traduzam. Deixa eu ver aqui o. Aí tem esse texto aqui. Talvez a gente pudesse ler esse texto aqui. O título do texto é Rocroisos Gignos que ten realtu hamartia, né? Que seria Creso reconhece o seu erro, né? Então é adaptado lá de Heródoto. Livro 1, 90 até seção 90 até a seção 91. Aí diz assim: O João Marcos, você está podendo ler? José Marcos? Que o Decil disse não está podendo não. Nenhum dos dois está podendo ler, né? Então, aqui, olha, diz assim, tudo bem. Rodekyros ton Croison Talmadzon des Sophies Heikneka Ekelewe Auton Aitem Hentina An Docin Buletai. Docin Buletai. Aí, então, o Ciro, né? Ele se admirando da sabedoria de Creso, né? Heineka Ekelewe mandou aí tem perguntar, né? Assim, alguma coisa presente dar. Rodecroisos Eipe. E o Creso respondeu: Ó déspota, caria e moi malista, ean me
eais ton Helenon, ho ego etimesa malista, erestai exapantan putus, eu poieuontas nomos esti, Roi. Então aqui ele deu assim alguma coisa assim como, ó Senhor, ó Mestre, né? Você me alegraria, né? Muito, muitíssimo se não sei se conhecesse o se conhecesse o fizesse, né, se fizesse alguma coisa com o Deus dos gregos, que eu honrei muitíssimo. Alguma coisa fazendo a lei aí aqui, alguma coisa fazendo a lei que para ele, uma coisa assim, né? Uma lei dele, né? Fazendo bem, fazendo bem uma lei para ele, uma coisa assim. Kyros de ereto tituto aitei. Aí o Ciro perguntou, né, o que que era, né? Isso, o que que era isso? Crossos de panta exegeto. Então o Creso ele explicou, né, todos tudo a ele, né? Aí aqui está aparecendo Roi significando para ele, né? E também Roi significando por ele, seu. Aí Exapan, aí aqui deixa eu ver. Exapan é que ele deu como enganar. Se enganar. Exapan, aqui eu não entendi o sentido aqui de enganar. Aí aqui é. Aí aqui é. Tas de apocrises ton cresterion diexion. Aí é que ele falou, né? Ele respondeu, né? Dando assim, falando os detalhes, alguma coisa assim. Caita anatemata ha eis delfus epempse kai hopos eparteis toimanteion estrateu sato epitus persas. Aí aqui ele está falando assim, ó, que ele enviou alguma coisa para Delfo, né, para que tivesse induzido, né, o vidente, né, assim, a atacar, né, os persas. Quiros de Gelassas. O Ciro, rindo, disse: isso você vai conseguir de mim. E, né, cai tudo teu que seai paremu, cai alu pantos ru an deei. Aí tudo quanto, sei lá, pedir, né? Alguma coisa assim, né? Aí. Então é que por que o Ciro admirava o Creso? Por causa da sabedoria dele. O que o Ciro ordenou o Creso a fazer? Ele perguntou se ele tinha alguma coisa para pedir, algum presente, né? Que ele pudesse dar para ele. O que é que o Creso queria perguntar ao Deus em Delfos? Ele queria, acho que perguntar alguma coisa assim, né? Sobre se tinha como enganar, alguma coisa estava enganando, né? No exército, né? Do Ciro, alguma coisa assim, né? Aí, quais três coisas o Creso relatou para o Ciro, né? Aí aqui eu não entendi, não. Vocês entenderam? Eu mesmo não entendi as três coisas, não. Qual foi a reação do Ciro à resposta? Ele disse que sim, que ele ia fazer isso sim, que ele ia consultar, né, o
o oráculo de Delfos, né? E iria dar mais tudo que mais que ele precisasse, eu acho. Vocês entenderam mais alguma coisa aqui nesse texto? Quiserem colocar no chat? Eu vou aqui abrir o original aqui para ver se tem mais alguma coisinha assim que eu pegue de vocabulário. Ele tá aqui no 1,90,91, né? 1,90,91. Ah, então porque na verdade é capítulo 90, né? Capítulo 90. Deixa eu ver aqui. Ah, é isso mesmo? 1,90,91? Deve ser. Ah, mas aqui no Atena, no Perseus, ele tá como se fosse 89. É, deixa eu ver aqui no anterior. Ele tá no 89. Deixa eu ver. Não, talvez eu tenha me enganado. Deixa eu avançar aqui para ver se ele diz assim mais alguma coisa. Ah, sim, era no. Tá mais assim pro 90,2. 90,2. 1,90,2. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, então aqui no Heródoto 1,90,2 diz assim, né? Mestre, disse Creso, você me gratificará muito se me deixar enviar estas minhas correntes àquele Deus dos gregos, a quem eu especialmente honrei e perguntei-lhe se é seu modo de enganar aqueles que o servem bem. Quando Ciro lhe perguntou que rancor contra Deus lhe levou a fazer este pedido. Porque ele tinha feito, né, antes de ir para a guerra, ele tinha feito aquele pedido oráculo, né? E eles tinham interpretado o oráculo como sendo positivo, né? O, aí, deixa eu ver aqui. Aí o Creswell repetiu para ele, né? Todas as suas Cresa repetiu-lhe a história de todas as suas próprias aspirações e as respostas dos oráculos, e mais particularmente suas ofertas, e como o oráculo havia encorajado a atacar os persas, e assim dizendo, ele mais uma vez implorou insistentemente que lhe fosse permitido censurar o Deus, por isso, com isso, Ciro sorriu e respondeu, isso eu lhe concederei, Cresa, e qualquer outro favor que você possa pedir. Hum. Allo pantos tu castor dei. Hum.
Curioso aqui. Deixa eu ver aqui. Dê uma olhadinha aqui no Heródoto, viu? Comparem aqui com esse trecho grego aqui para vocês essa adaptação aqui, porque vocês me digam o que, que vocês acham. Como é que foi que ele adaptou? Sei que vocês não estão podendo falar, mas se durante a semana vocês fizerem isso, eu agradeço, porque vai enriquecer o debate lá no grupo do WhatsApp. Está bem? Essas perguntas aqui eu acho que não fazem tanto sentido a gente ler. É mais interessante vocês dar uma lida lá no trecho aqui no. A partir aqui do 190, melhor, do 1.90 90 é 1.90.1 mesmo, né? Assim, e aí os seguintes, né? 1.90.1 e os seguintes, né? Deixa eu ver aqui mandar para vocês aqui o problema é que eu fechei o WhatsApp. Eu vou mandar aqui no chat, por favor, se vocês puderem copiar esse link aqui e colocarem lá no WhatsApp, eu agradeço. Tudo bem? Aí aqui, deixa eu ver aqui, continuando aqui. Tinha uns exercícios aqui. Aí falava mais sobre outros discursos sobre o Creso, né? O poeta lírico Baquílides, né, nasceu na ilha de Céus por volta de 524 a.C., né? Só alguns fragmentos da sua poesia são conhecidos para nós, né? Chegaram até nós. É, Até 1896, quando um papiro foi encontrado no Egito contendo assim 14 odes, né, remanescentes em honra das vitórias, né, nos grandes jogos e 4 odes em honra a Dioniso. Aí, todos os poemas de Baquílides pertencem a um gênero chamado lírica coral, que quer dizer, né, poemas escritos para performance pública, geralmente em ocasiões religiosas, por um coro que cantava o poema acompanhado de flauta e lira, né, expressando, né, o drama do poema através da dança. Essas performances, né, têm sido, né, uma parte central, tinham sido parte central dos festivais gregos desde a Idade do Bronze e aconteciam em toda a Grécia. As linhas abaixo são parte de um poema, né, que foi encomendado para celebrar a vitória de Hieron, um tirano de Siracusa, na corrida, né, na corrida de como é que a gente chama? Não é biga, na corrida de carruagem, né, dos Jogos Olímpicos de 468 a.C. Essa era a mais prestigiosa de todas as vitórias nos Jogos e teria sido celebrada, né, no retorno de Hieron para Siracusa em um festival religioso. O dialeto coral lírico, por tradição, tinha era o tinha, né, um colorido dórico, né? Mal, mais, que era mais claramente visto pela predominância do alfa longo. Por exemplo, Arkagetan era no lugar de Arkegeten. Então aqui trocava, né, o eta por o alfa, né, longo. Como, né, uma ajuda, né, na leitura, os equivalentes áticos são dados, né, com palavras, né, glossadas, notas, né, com a ortografia dórica. Outras características do gênero são a troca de direção, né, em pensamento ou cena.
as formas abreviadas na quais os exemplos míticos são dados. É assumido que a história é conhecida pela audiência e o poeta se concentra nos momentos dramáticos. E o uso livre de compostos coloridos, de adjetivos compostos coloridos. Frequentemente, né, formados, né, para um contexto particular. Então, tem vários adjetivos, né, que poderia ser usado substantivos, né, para poder dizer aquilo, mas não se usa, né? Se usam adjetivos derivados, né, e compostos, juntando vários radicais diferentes. Nas odes corais, a característica principal é frequentemente um mito, né, um relato, o qual é mais ou menos conectado com o personagem principal do poema. Aí Creso era uma figura histórica, mas a sua história é aqui contada como um mito. Na versão de Baquílides, Creso constrói a pira ele mesmo e sobe nela com a sua família para cometer suicídio e para evitar a escravidão. Apolo o resgata, o toma e a sua família para viver com os hiperboreanos, o povo legendário que vivia no mais distante norte. Mais distante norte. A conexão com Hieron é a que ambos foram excepcionalmente generosos a Delfos e ambos foram recompensados pela sua generosidade. Que você está vendo aqui nesse vaso, né, a pira, né? Creso, né, assim, né, tendo subido sobre a pira, né, faz uma libação, né? Aqui ele está fazendo uma libação aqui enquanto a pessoa está acendendo a pira que vai botar fogo nele. Isso aqui, gente, eu vejo muita relação com o livro O Senhor dos Anéis, As Duas Torres, né? Que tem lá o rei, né? O rei lá que. Não é as duas torres, já é o retorno do rei. Onde tem o regente de Gondor, que ele tenta fazer isso, né? Ele tenta. Ele faz uma pira, ele vai se queimar vivo junto com o filho. Então, acho que o Tolkien se baseou nessa história, no relato histórico e no relato mítico, né, da história do Creso, para poder criar, né, a história lá a cena da pira. Eu não sei se vocês assistiram ou leram, né, o Senhor dos Anéis, mas eu lembro muito desse trecho, que é uma relação, né, que o Tolkien deve ter lido, né, ou o Heródoto ou o Baquílides para poder escrever, né, se basear nele para poder escrever a história, né, do regente lá de Gondor, que agora eu me esqueci o nome do regente de Gondor, mas ele tenta fazer exatamente isso. Continuando aqui. Então aqui eu tenho essas glossas aqui para você poder ver. Então, epei aqui tá mais para, caia mesmo, Damascipo, né, o domador de cavalos, Arcagetan é um governante, Eute, quando, tá Pepromena, que seria aí Chrisin, seria o julgamento do destino, né? Fadado julgamento, né? Chrisin, o fadado julgamento. Prepromenan Chrisin, o fadado julgamento. Zenos Telesantos, que seria Zeus, que fez passar, né?
Aqui não tá dando para selecionar essa parte, né? Que fez passar, né? Zeus que fez acontecer, né? Que finalizou isso, né? O Zeus que deu esse fim. A Persan, que são os persas, né? Halis contou, que dá aqui como de uma versão para Helis contou. Agora eu não lembro o que é Helis contou. Vocês lembram de qual que é Helis contou? Helis contou. Helis contou. Aí, bom, continuando aqui. Rocrisauros. Não, aí é que eu aconselho vocês a dar uma olhada nisso aqui, né? Então vamos ver aqui, a gente ler aqui o que dá para dar uma olhadinha aqui. Talvez eu devesse, deixa eu ver aqui, 2 páginas. Hum, não ficou, mas é melhor porque essa página aqui tem que se juntar com essa aqui. Aí não fica tão bom. Epeipote, Caidamacipo, Lydias, Arcagetas, né, uma vez, pois uma vez, o governante da Lídia, Euteta, Prepomenan, Zenons, Telesantos, Crissim, né, assim, os Zeus recebendo, né, de Zeus recebendo, né, o finalizado, né, o julgamento fadado, Sardes, Persan, Halis, Contos, Strator, Croison, Rocrisauros. Talvez assim talvez a gente devesse dar uma olhada numa versão bilíngue disso aqui, porque ela seria mais rápido. Mas deixa eu ver aqui, nós estamos aqui no qual mesmo? Isso aqui é uma ode, né? Do Baquílides. Deixa eu ver se a gente acha aqui uma versão disso aqui. 3:23, né? Né? Porque esse aqui é uma ode. Aí estaria de quê? Dentro do quê? Deixa eu ver aqui. E é, e é o 3, né? Deixa eu ver aqui. É o 3:23. 3:23. Deixa eu ver se é. Hum, eu acho que é essa aqui. Deixa eu ver aqui se eu.
3:23. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se vocês estão vendo aqui, só para ter certeza aqui. Pronto, vamos ver aqui. Aí aqui tá o comecinho, né? Deixa eu ver aqui se eu traduzo aqui para vocês aqui, como é que fica aqui. Aí aqui no 23, deve começar por aqui, né? Deixa eu ver. Homem 3 vezes abençoado. Deus concedeu a ele a honra de governar mais amplamente sobre os gregos. Cadê aqui? Não, não é bem que começa aqui. Tá por aqui em alguma coisa, algum momento aqui. Homem 3 vezes abençoado. Deus concedeu a ele honra de governar mais amplamente sobre os gregos. E ele não sabe esconder sua riqueza elevada sobre um manto negro. Os templos fervilham de festividades, de sacrifícios de gado, as ruas. Não, tá bem por aqui. De Febo aqui. Um homem deve honrar o Deus, pois essa é a maior prosperidade. De fato, outrora, o governante da Lídia, domadora de cavalos, Creso, quando Zeus estava trazendo o destino decretado e Sardes estava sendo saqueada pelo exército persa, Creso foi protegido pelo deus da lira dourada, Apolo. Quando chegou aquele dia inesperado, Creso não tinha intenção de esperar mais pelas lágrimas da escravidão. Ele mandou construir uma pira diante de seu pátio, com paredes de bronze, e subiu na pira com sua querida esposa e suas filhas com lindos cabelos. Ela chorava inconsolavelmente. Ele ergueu os braços para o céu íngreme e gritou: Divindade arrogante, onde está a gratidão dos deuses? Onde está o senhor Apolo? O palácio de Aliates cai em ruínas, incontáveis cidades, o Pactolos girando, com ouro corre vermelho de sangue, ou dourado, né? Aí mulheres são brutalmente levadas para fora dos salões bem construídos. O que era odiado é amado, morrer é mais doce. Assim ele falou e ordenou ao escravo com um passo delicado que acendesse a estrutura de madeira. Suas filhas gritaram e estenderam com braços em direção à mãe, pois a morte é mais odiada para os mortais quando está bem diante de seus olhos. Mas quando a força brilhante do fogo terrível começou a disparar através da madeira, Zeus colocou uma nuvem escura de chuva sobre ela e começou a apagar a chama dourada. Nada é inacreditável que seja causado pela ambição dos deuses. Então Apolo, nascido de Delos, trouxe o velho para viver entre os hiperbóreos, junto com suas filhas de tornozelos finos, por causa de sua piedade, já que de todos os mortais ele enviou os maiores presentes para a sagrada Pito. E de todos os homens mortais que vivem na Grécia, ninguém, ó grandemente elogiado que Heron, estará disposto a dizer que enviou mais ouro do que você para Lóxias. Todo homem que não se engorda de inveja pode levar um homem guerreiro, um amante de cavalos, que tem cetro de Zeus e uma parte das musas de cabelos violetas, e uma vez efêmero, você considera a vida é breve, mas a esperança alada afrouxa a inteligência das criaturas efêmeras. Deixa eu ver aqui. Acho que ele vai até o 40 só. Ele vai até o 40. Ele para por aqui, né? Ele diz assim: Agathea anapempsepeto. Enviou para Peto. Cadê aqui? Não, mas a numeração que está errada. Vai até talvez até Pito, até aqui Pito, né? Maiores presentes para a sagrada Pito. Aqui a numeração está indo até o 60. Lá no Atenas está dizendo que vai até o. Não, tem uma numeração 40, mas acho que a numeração está errada. Acho que é porque está começando lá como se fosse o 1, aí por isso que tem 40, mas não, aqui vai até o 60, 62, né?
Olha aqui, deixa eu tirar aqui a tradução aqui automática. Então eu também aqui vou aconselhar vocês a lerem esse aqui. Então, se por favor, se alguém puder colocar isso aqui no grupo para eu pedir para vocês fazerem a leitura, eu também acho interessante vocês fazendo essa leitura bilíngue aqui. Deixa eu ver se dá para poder. Hum, hum. Deixa eu fazer aqui a leitura do grego. Aí depois vocês leiam assim. Eu já li a tradução, né? Deixa eu ler aqui a leitura aqui. Epeipote kai damasipo Lydias arcagetan Eutetan pepromenan zenos denos telesan tos crisin sardias persan haliscontos stratoi croison hocrisauros Philax Apollon Rhodes Aelpton Amar Molon Podidacrion Ukemele Mimnein eti Dulocinan Pyrande Hakothekeon propa roithen aulas na essa tensa syn alokoi te kedna syn eu blocamois te pembaina laston tigatracin duromenais. Aqui tá falando da filha, né? Queras des aipyn aithera sphetera aeiras gegonen hyperbie daimon pu theonestin caris pu delatoidas das anax erusin aliata domoi tis nindoron amoibai myrion painetai pu tonoten pertursimedon porialoton astu ereutetai haimati chrysodinas pactolos aekelios gynaikes ex eictykton megaron agontai ta prosten ectra pila tanei glixton tus deipe kai abropatan keleusen harptein xil ilinon domon eclagon de partenoi filas tana matriqueiras ebalon rogar propanes tinatoi sin extinos phonon. Aqui ele está falando da morte, né? Os mortais, né? Quando vem a morte, né? De perto, né? A lei pedei nos piros. Aqui, né? Para o fogo terrível, né? Ixi, passei sem querer demais. Lampron diais sen menos, Zeus, os deus, epistastas melanqueu thes nefos, sbenuen xantan floga. Então aqui Zeus mandou, né, uma nuvem, né?
para apagar, né, a chama, né, a chama amarela, a chama loira, né? Apiston uden hotitheon merimna teuke tote dalogenes apollon perones hyperboreos geronta. Então ele está lembrando que o Apolo levou, né, eles para morar, né, junto com os hiperbóreos. Syntanisphyroi catenace curais. Dieucebeian hotimegistas tanaton exagatean anepempset pitó. Tem que estar falando que ele deu, né? Mandou vários presentes, né? Enorme. Ninguém mais mandou mais presentes para Pitia, né? Aí tem um mapazinho para você se localizar nos lugares. Aí, daria para a gente começar o 29. Megatotestalasses kratos, né? Megatotestalasses kratos, né? Que seria o poder, né? Pelos mares é grande, né? O domínio sobre os mares é grande. Vai ter um mapa aqui, né? Das batalhas. Aí ele vai fazer uma introdução, né? A primeira batalha. Nesse capítulo, nós retornamos para um trecho de Tucídides, falando, né, da Guerra do Peloponeso. Ela foi descrita como uma batalha entre um elefante e uma baleia. Os atenienses não poderiam enfrentar o exército peloponésio no campo, né, de batalha. E os peloponésios não poderiam arriscar, né, se arriscar numa batalha naval contra a frota ateniense. Nesse capítulo, nós damos, né, o relato, né, de Tucídides, né, de duas vitórias navais atingidas, né, pelos atenienses, pelo o comandante, né, comandante não, como seria, né, acima de comandante, como é que a gente chama, né, esse que tá, essa palavra admiral, não é o comandante, como é? Eu esqueci agora, né? Fórmio contra ele era alguém que estava, é uma espécie de general que estava à frente de vários comandantes, vários capitães diferentes, né? Acho que é almirante. Aí contra, né, assim, as pesadas probabilidades, né, no verão de 429 a.C. Essas vitórias foram decisivas. Os peloponésios, foram forçados a reconhecer a supremacia naval dos atenienses, não somente no mar Egeu, mas também no Golfo de Corinto, Chrysaios Kolpos. E eles não tentaram desafiar, né, os atenienses por mar pelo resto, né, da guerra arquidamiana, né, até, né, a trégua de 421 a.C. Então houve uma trégua em 421 a.C. Então é que ele vai dar um vocabulário. Aqui não sei se vai dar tempo da gente ler, mas a gente pode dar uma olhadinha no vocabulário. E fica para a gente começar isso aqui na próxima aula. Aí é aqui o ekpneo, que é eu sopro, né? Não sei se eu sopro para de algum lugar, né? De algum lugar, né? Ekpneo, né? Pneu, né? Sopro, né? De algum lugar, né? Para fora de algum lugar. Epigignomai, epigignomai seria, aqui ele está traduzindo como eu vou atrás, eu vou talvez depois, né? Aí epitithemai
aqui seria eu ataco. Epiqueireo, ele está dando como eu tento, eu ataco, né? Eu faço um atentado, eu ataco. Epiqueireo, seria eu ponho a mão contra, né? Eu ponho a mão contra. Parapleo, eu navego ao lado, né? Ao lado ao largo, né? Da costa, né? Stelo, ele está dando como eu envio, eu equipo, eu abaixo as velas. Sinago, ele também aparece como Sinago, eu junto, eu comprimo. Aí, frurel, eu transitivo, eu guardo, eu estou de guarda. Aí os substantivos aqui, reos, seria a alvorada, né, a madrugada. Épeiros seria a terra, como é que se diria? A terra no sentido de épeiros seria a terra firme, né? A terra firme. Épeiros. Aí, Rocolpos seria, né, o golfo, né, né uma faixa de água entre duas faixas de terra, né? O golfo, né? Renaumaquia, que seria a batalha naval, Toploion, que é o barco. Engraçado que ele deu aqui o Toploion só agora. O aprendendo grego, o Learning Greek, coloca Toploion, a primeira palavra é Toploion. Eu mudei até o meu canal do YouTube para agora para Torrelenicon Ploion. Aí aqui, Topneuma, que é o vento, aqui ele está traduzindo como a brisa. Primine, que é uma parte do barco. Agora aqui eu não lembro qual é essa parte, que Stern. Vocês conhecem qual é essa parte do barco? Stern? É a popa. Popa. Então Primine é a popa. É a parte de trás, né? Aí Proira é a bow, provavelmente deve ser a popa, então é a proa, né? É a parte da frente. Retaxis, que é a posição, né? Aí reparaqué, a confusão. Reparaqué, a confusão. Eiço é no lado de dentro, para dentro, melhor dizendo. Não, em direção, né? Para dentro. Aí conjunção meta e não. Meta é meta, nem e nem. As expressões epite reo, né? Seria no alvorecer, na madrugada, né? Catamesson, no meio da. Aí aqui ele deu assim. Ele tá fazendo aqui uns comentários aqui. Bom, eu acho que não dá tempo da gente começar isso aqui, mas eu vou pedir para vocês lerem, né? O 29 alfa para a próxima aula. Eu vou pedir ver se vocês se preparam para a próxima aula já darem uma lida aqui para eu não ficar falando sozinho. Eu agradeço por vocês terem me ouvido, né? Eu comentei algumas coisas. Obrigado. Obrigado, assim, quem é que veio hoje? Veio o Delcides e o José Marcos. Eu agradeço por você ter vindo hoje. E aí eu não vou assim tentar avançar muito o conteúdo, não. Eu só queria mais mostrar aqueles verbos, mostrar ali alguma coisa, pedir para vocês darem uma comparada naqueles trechos adaptados com os trechos originais e para vocês fazerem a leitura bilíngue, né, daquela ode. Eu acho que ali tem aquela versão inglês, português, né? Vocês podem olhar lá no Perseus e já dar uma olhadinha no vocabulário, estudarem o vocabulário. Eu acho que não vai dar tempo para a gente estudar o vocabulário dentro dessa aula,
mas eu peço para vocês darem uma olhada, né, no vocabulário. E o, aí eu pretendo ainda fazer mais assim, uns 3 encontros, uns 3 encontros ainda, como esse. Acho que vai dar tempo da gente ver o 29, talvez entrar no 30, assim, só para dar uma olhadinha. E eu vou estar recebendo os trabalhos que vocês podem me mandar, viu, gente? Podem já começar a me mandar assim, os trabalhos escritos que vocês prometeram fazer para a nota. Tá certo? Deixa eu ver se eu encerro aqui a gravação.